Fala, galerinha da física, quem está falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. E hoje a gente está iniciando aqui mais um assunto para o pessoal do CDRG, entendeu? Então a gente vai fazer o estudo hoje de trabalho e as energias, certo? Lembrando que na semana que vem a gente vai fazer só resolução de questões para a primeira AP1, a primeira prova presencial, certo? Mas, pessoal, você que está vendo o vídeo e não faz parte da equipe de alunos, certo? Eu chamo a atenção para vocês para que procurem o meu amigo Marcelo Batata, o popular Batata, Marcelo Potato. Pessoal, ele tem uma equipe de professores pronta para lhe atender. Todos professores e doutores com muito conhecimento na área que vão lhe auxiliar bastante. Seja para engenharia, para física, para matemática. Se seu curso for EAD, procure o nosso amigo Marcelo e vamos que vamos, certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fazer o estudo de energia, ok? Bom, basicamente o que a gente vai fazer aqui agora é fazer o estudo do movimento e das causas do movimento dentro do processo, tá? E aí você pode chegar e perguntar o seguinte, olha, a gente já estudou a cinemática, tanto vetorial como escalar, certo? Lembrando que a cinemática escalar é o módulo da cinemática vetorial. A gente estudou as relações entre movimentos, ou seja, você tem um movimento está realizando um e o outro, qual é a relação entre eles, e a gente fez o estudo das causas do movimento, ou seja, começou a fazer o estudo da dinâmica, que eram as leis de Newton. E lá a gente viu todos os tipos de força, e o processo de força, como está na segunda lei de Newton, é com que faz com que haja uma variação do movimento. Variação de quê? Uma variação de velocidade. Ou seja, se não houver força aplicada a um movimento, o que é que ocorre? O corpo ele vai estar ou parado ou num movimento de velocidade constante, um movimento retilíneo uniforme, certo? E essa daí é justamente a primeira lei de Newton, né? Todo corpo que tiver parado ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Não terá uma força atuando sobre ele, tá? É basicamente uma maneira da gente declarar a primeira lei de Newton, tá? Só que tem o seguinte problema. Imagine que você tivesse que tratar com um problema de uma montanha-russa. Como é que você resolveria esse? Esse problema ele seria muito mais complexo de você resolver do que simplesmente você aplicar as leis de Newton no processo. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uso do nosso conhecimento de trabalho, energia cinética, energia potencial gravitacional, elástica, energia mecânica, e a gente também vai fazer o estudo de conservação de energia, certo? Por que a gente vai fazer isso? Por causa que o estudo da energia, ele permite uma maneira muito mais elegante de você solucionar esses problemas, certo? E além de ser mais elegante, é uma maneira mais simples. Porque se você tentasse resolver o problema de uma montanha-russa utilizando apenas as leis de Newton, seria muito mais penoso. Para cada trecho do problema, você teria que ter ali o estudo em separado das forças que estão atuando ali, tá? Esse processo daqui, ele é um processo bem simples, né, para simples dentro do possível, né? E ele só tem a sua limitação, que seria, por exemplo, quando a gente for fazer o uso da mecânica lagrangiana, tá? Que são casos que não poderiam ser resolvidos nem pela mecânica newtoniana, nem pelo uso do conhecimento de energia dessa maneira, esse tipo de problema propriamente dito. Mas aí eu pergunto a vocês, o que é energia? Eis a questão. Então, basicamente, o que a gente pode fazer aqui é algo muito complexo. Definir exatamente o que é energia não é simples, tá? Uma das maneiras que a gente pode dizer isso daqui seria que energia é uma grandeza escalar, certo? Escalar, que está associado ao estado de um corpo ou de um sistema, certo? Porque esse sistema pode ter um ou mais corpos, tá? Aí você pode chegar e perguntar assim, o que é que você está me falando com isso? Porque essa definição aqui não é muito prática, entendeu? Realmente ela não é.
é, apesar de ser uma definição vaga, certo? É, quando a gente for definir cada tipo de energia ou cada tipo de variação de energia que a gente vai estudando, isso vai ficar muito mais claro para a gente. O que eu quero que você tenha em mente aqui é o seguinte, que ela é uma grandeza escalar e está associada ao estado do corpo. Então, por exemplo, um corpo que está no chão, certo? Ele tem um estado completamente diferente de um corpo que está, por exemplo, colocado em cima de um pedestal a 2 metros de altura. Esses dois corpos estão em estados diferentes, certo? Eles possuem energia diferente, eles possuem um potencial diferente. Quando a gente for definir energia potencial gravitacional, a gente vai entender isso daí melhor. E eu quero fazer aqui, aproveitar e fazer uma ressalva com relação a isso, porque é muito comum você dizer, fulano tem uma energia tão negativa, fulano tem uma energia positiva, e claro que isso daí não tem a ver com a relação da energia, nem a energia física, né? Nem clássica e nem quântica, tá? Como aqui está dizendo, ó, o próprio conceito, certo? Como o próprio conceito está dizendo, a energia é uma grandeza escalar, tá? Então, ela não tem sinal, ela não teria essa variação, tá? Mas vamos lá. A primeira forma de energia que a gente vai ver aqui, e ela vai estar associada ao trabalho, a gente vai chegar já lá, é a energia cinética. Então, basicamente, a energia cinética é a energia que está relacionada ou associada ao movimento. É, ou ao estado de movimento de um ou mais corpos envolvidos ali. Você pode ter um conjunto de N corpos envolvidos no processo, por exemplo, quando você vai fazer o estudo de um gás, tá? Então, você ali vai ter vários corpos contribuindo para a sua energia. Claro que a gente acaba pegando um valor médio ali associado e tudo. Então, é uma maneira da gente ver, tá? Mas para o nosso tipo de solução de problema, a gente não vai estar associado a N corpos aqui, tá? Certo? Então, como é que a gente define aqui a nossa energia cinética? A gente define ela com a letra K, certo? E ela é dada por um meio de MV2, certo? Essa definição aqui é uma definição simplória, mas ela fala muito pouco. Uma coisa que a gente pode extrair disso daqui é, primeiro, aliás, duas coisas, né? Essa energia daqui, ela é não relativística, ou seja, V, ele é muito menor do que C, tá? Você pode estar perguntando, mas por que você está falando isso? A gente não está nem trabalhando com esse tipo de questão. É importante ressaltar que quando a gente estiver fazendo um estudo da energia relativística, a partir de um determinado valor, essa fórmula daqui, ela perde completamente o sentido, tá? Então, V, ele vai ser muito menor do que C. Aí você pode testar a partir de qual velocidade é que V tem que mudar de fórmula, tá? E se você for olhar aqui, a unidade, né, em homenagem ao próprio, né, é o Joule, certo? E o que é que vem a ser o Joule? O Joule, se a gente for fazer aqui a análise dimensional dele, a gente vai ver que vai ser 1 quilograma, certo? Vezes metros ao quadrado, vezes segunda menos 2, tá? Esse sinalzinho de menos aqui, só para ressaltar, ele significa que você está dividindo no processo, né? Então, o que a gente está dizendo basicamente aqui é que se você tem um corpo com essa velocidade, ele vai estar exposto a essa energia cinética, porém, só isso daqui ela não diz muita coisa para a gente. É necessário a gente saber como se dá a variação de estado desse corpo. Então, imagine o seguinte, olha só, vamos aqui para o branco, tá? Imagine que você tem aqui um corpo, certo? Esqueçam a forma do corpo nesse momento, ela é irrelevante nesse caso daqui, tá? Ok. Esse aqui é o mesmo corpo, esse corpo possui uma massa m, tá? E ele possui uma velocidade inicial v0. Passa a atuar sobre esse corpo uma força F, ok? Uma força F. Eu estou entrando em detalhes de qual seria essa força, de maneira que após essa força atuar,
esse mesmo corpo de massa m, certo? Ele vai ter uma velocidade v. Ou seja, v vai ser diferente de v0, porque atuou uma força sobre ele. Note que quando a gente faz a definição da energia cinética simplesmente para um único corpo em um determinado instante, ela não faz sentido a uma associação de corpos ou ao sistema. Ela estaria fazendo simplesmente associação a um único ponto, ok? Então, o ato de realizar aplicar essa força, e aí a gente poderia dizer que essa força daqui seria um trabalho aplicado sobre ela, fez com que houvesse transferência de energia. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. É, ao realizar, ao realizar um trabalho pela força F, vou parecendo um P aqui, deixa eu apagar, pela força F, foi transferida energia para a partícula. E isso daqui a gente já está vendo que já vai se encaminhar para uma ideia de conceito do que vem a ser trabalho. E essa força que está atuando sobre esse corpo aqui, esse F daqui, é uma força resultante, tá? É uma força resultante. Por que eu estou falando que é resultante? Porque a gente pode ter várias forças atuando de maneira que a resultante seja zero e é como se não tivesse nenhuma força atuando, né? Lembrando que se você tiver um corpozinho parado sobre uma determinada superfície, você vai ter o peso puxando ele para baixo na Terra, e a normal, né, que é a reação, é a deformação contrária ao peso. Essas duas forças elas vão ser idênticas, tá? Então, a resultante que atua sobre esse corpo quando ele está parado seria zero. Ok? É basicamente isso daqui, tá? Mas então vamos lá. Vamos pensar aqui novamente dentro daquele mesmo desenhozinho ali, olha. Eu tinha um corpo, certo? Com a velocidade v0, tá? E ele passou a ter uma velocidade v depois que a gente aplicou sobre ele uma determinada força F, ok? Tá. Então, o que é que a gente sabe aqui, a princípio? É, eu sei que a minha força, certo? É igual a massa vezes a aceleração. Vamos considerar aqui um módulo. Eu posso dizer que é um módulo, eu vou colocar sem chapéuzinho nem nada, mas já se subentende que a gente está falando do módulo. É igual a força aplicada aqui na massa. E existe uma relação na cinemática que a gente estudou, que é a seguinte, olha, se você tem um deslocamento entre dois pontos, tá? Você tem um deslocamento D entre dois pontos. E nesse deslocamento houve uma variação de velocidade, ou seja, houve uma aceleração no corpo, significa que uma força foi aplicada nesse instante. É isso daí, tá? Mas existe uma relação que eu posso colocar aqui, que é a relação de Torricelli. Vamos lá. A relação de Evangelista Torricelli. O que é que nos diz a relação de Torricelli? Olha, ela diz para a gente o seguinte, olha, a velocidade final ao quadrado, certo? Menos a velocidade inicial ao quadrado, ela vai ser igual a duas vezes
a aceleração vezes o deslocamento. Está aqui a relação de Torricelli. E o que é que eu posso fazer com isso daqui? Ora, eu sei que a minha aceleração é a razão entre a força e a massa. Então, eu posso escrever o seguinte aqui, ó. V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2F M vezes D. Eu vou passar o 2 e o M para o outro lado, de maneira que eu vou escrever o seguinte, ó. Para poupar espaço, eu vou escrever aqui do lado. A minha força vezes o deslocamento, ela vai ser, fazendo a propriedade distributiva aqui, né? Vai ficar 1 meio de M V ao quadrado menos 1 meio de M V0 ao quadrado. Como a gente havia definido ali, isso daqui, esse 1 meio de mv2 é a energia cinética do estado final da partícula após a força, e o outro seria inicial. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a força vezes o deslocamento vai ser igual a K menos K0 ou delta K. Ou delta K. A, esse, a essa grandeza aqui, força vezes deslocamento, a gente vai dar um nome. E o nome que a gente vai dar isso aqui é o trabalho, que vai ser representado pela letra W, tá? De work. Então, o nosso trabalho resultante, pela atuação daquela força resultante, ele vai ser a variação da energia cinética, ou seja, vai ser o K menos o K0, que é igual a 1 meio de M V ao quadrado menos 1 meio de M V0 ao quadrado, tá? Mas agora a gente viu aqui uma força que era paralela ao movimento. E se eu mudar a direção da força? Ou seja, vamos lá novamente aqui no nosso desenho. Ó. Você tem aqui uma partícula, certo? Ela tem uma velocidade V0. Ela vai sofrer a ação de uma força. Só que essa força agora é o seguinte, ó. A força que está atuando sobre esse corpo, F, ela é uma força diagonal. Ou seja, ela vai ter uma componente X e uma componente Y. Então, ela já não vai ser mais a mesma força que a gente estava vendo anteriormente. Existe o ângulo entre o deslocamento, entre o vetor de deslocamento aqui, certo? E aqui um detalhe: eu posso escrever D como sendo um vetor de deslocamento se eu colocar D vezes um versorzinho qualquer. Eu vou colocar R aqui, tá? Onde R ele está relacionado aqui, esse versor, ao sentido, a direção e o sentido que a gente esteja atuando, tá? E entre o vetor D e a força F, existe um ângulo θ aqui. Novamente, como é que ficaria essa relação entre os dois aqui? Eu poderia fazer toda a mesma dedução, né? E aqui ficaria o seguinte, ficaria a força que está atuando aqui é a força X, certo? Vezes o nosso deslocamento, tá? Que vai ser a variação da nossa energia cinética. A mesma coisa, tá? Só que quem é a minha força Fx aqui? Bom, novamente aqui eu vou pegar aqui, ó, se eu tenho F, e essa aqui é a minha componente Fx, tá? Em relação a θ, Fx é cateto adjacente. Então, o que é que eu sei aqui? Eu sei que a minha força Fx, ela pode ser escrita como F vezes o cosseno de θ. Tá? Porque o cosseno de θ vai ser Fx sobre F, e aí, só fazendo aqui a multiplicação, a gente sabe, encontra isso. De maneira que eu posso escrever aqui a minha variação de energia cinética, vou passar para cá aqui agora, o meu ΔK, certo? Ele vai ser igual a F de cosseno de θ. E aí vem o seguinte, se você lembrar quando a gente estava fazendo o estudo de vetores, a gente estudou o nosso produto escalar. Se você lembrar lá, ó,
eu tenho um vetor A, certo? Eu tenho um vetorzinho A. Eu tenho um vetorzinho B, certo? Ó. E uma das maneiras de eu representar o meu vetor A e o meu vetor B seria justamente pelo módulo do vetor A, certo? Vezes o módulo do meu vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha variação de energia cinética, que é o meu trabalho, né, do cinético, ele vai ser dado por essa relação daqui. De maneira que eu posso escrever aqui que a minha variação de energia cinética, que é o meu K menos o meu K0, eu prefiro escrever K menos K0 do que escrever delta K, tá? Mas aí fica a critério de cada um de vocês. É igual ao produto escalar do vetor força do vetor deslocamento. Lembrando que o vetor deslocamento, ó, é dado dessa maneira, ok? E qual força que está sendo atuante aí é a força resultante. É a força resultante. Imagine que a minha força resultante, essa força daqui, ela fosse a relação de várias forças, ou seja, F é igual a F1 mais F2 mais um Fn qualquer, certo? De maneira que eu pudesse escrever que o meu trabalho, certo? O meu trabalho resultante, ele seria quem? Ele poderia ser escrito dessa maneira daqui, F vezes D, tá? Ou seja, o meu trabalho resultante vai ser, abre o parênteses, F1 mais F2 mais Fn vezes o produto escalar com D. De maneira que eu posso fazer o seguinte, olha, o meu trabalho resultante vai ser F1D mais F2D, reticências, mais FND. Ou seja, o meu trabalho resultante ele pode ser dado pela soma dos trabalhos individuais, tá? Para cada força, um trabalho que está ali atuando. Bom, mediante a isso, agora a gente vai fazer aqui algumas aplicações. E de antemão, deixa eu só falar aqui que essas aplicações que a gente vai fazer aqui, ela não, a gente não vai estar definindo ainda o trabalho da força gravitacional, nem o da força elástica. A gente está fazendo simplesmente como forças genéricas. Genéricas, tá? Então vamos lá. A primeira aplicação aqui vai ser o corpo se elevando a uma distância h, a uma distância h. Se vocês lembrarem um pouquinho mais para trás, eu falei o seguinte: olha, não faz sentido você definir apenas para um determinado corpo, certo? Uma determinada posição, uma energia ali e tudo. Você tem que pensar globalmente, ou seja, no sistema. Você tem que ver as variações de posições e de energias que estão ocorrendo, certo? Então, vamos lá. Imagine que você tenha o seguinte, olha, é, você tem um corpo aqui, certo? E ele possui uma velocidade VA, eu vou chamar de VA aqui, tá? E esse corpo ele está subindo, ou seja, ele está com movimento para cima. Note que esse deslocamento daqui, que ele está subindo, isso daqui fala sobre o nosso D, certo? O nosso D, ele vai estar nessa direção daqui, que vai ser a nossa direção
pode dizer que é a direção Y nesse caso daqui, tá? Eu podia escrever da seguinte maneira. Y, e eu podia dizer aqui o versorzinho Y. É a maneira de eu escrever. Se eu chamar isso daqui do eixo Y, tá? E ele vai chegar aqui em cima com uma determinada velocidade VB, certo? Por que, que ele vai chegar com a velocidade VB? Porque vai atuar uma força sobre ele. Que força é essa que atua sobre ele? É a força gravitacional, certo? Essa força gravitacional, ela é dada pela massa vezes o vetor gravidade, ok? Note que o vetor gravidade a gente sempre está associado para baixo. Nesse caso daqui, a nossa velocidade está para cima, certo? De maneira que o quê? Durante o percurso, o corpo ele está perdendo velocidade, supondo que essa força daí que está atuando sobre ele, né, é a única força e não tem nenhuma força contrária é, fazendo esse equilíbrio, ok? Tá. O que, é que a gente pode escrever sobre isso daqui? Qual é o trabalho? Qual é o trabalho que está associado a esse sistema aqui? O trabalho que está associado a esse sistema daqui, só um detalhezinho aqui, a diferença entre o ponto de VA e de VB, a gente vai chamar de H, ok? O trabalho, e eu vou fazer o trabalho, eu vou botar aqui de G, porque o trabalho da força gravitacional é ela que está atuando. Ela vai ser dada para quem? Vai ser dada pela força, o vetor força, vezes o deslocamento. Notem que esses dois têm sentido contrário, certo? Se eles têm sentido contrário, um está apontando numa direção e eles estão na mesma direção, só que os sentidos são opostos, a gente pode dizer que o ângulo θ entre eles dois vai ser dado por π, ou seja, 180. Se você pensar aqui numa circunferência, aqui vai ser zero, certo? E aqui vai ser π, tá? Se os, do, se os dois apontam na mesma direção, ó, FD, o ângulo entre eles é zero. Mas aí, se eu tenho que o meu F vai numa direção e o meu D vai em outra, o ângulo entre eles é esse daqui, ó. E esse ângulo daqui é π, ou seja, 180 graus, tá? Só foi para a gente colocar. Ou seja, isso aqui vai ser dado pelo módulo de F, tá? Vezes o módulo de D, vezes o cosseno de π. Pessoal, a partir de agora, eu não vou escrever mais o módulo dessa maneira. Sempre que você vê que eu coloquei sem o vetorzinho em cima de uma determinada variável, eu estou fazendo referência ao módulo. Ou seja, eu vou colocar, ó, o módulo de f vai ser igual a f, certo? E o módulo de d vai ser igual a d. E, genericamente, o módulo de qualquer vetor vai ser simplesmente a letra que ele representa, tá ok? Mas vamos lá, continuar. O que é que vai ficar aqui pra gente? Vai ficar o seguinte, olha, qual é a força que está atuando sobre o corpo? É a força gravitacional. Então, o trabalho da força gravitacional vai ser m vezes g, certo? O deslocamento ele se dá entre esses dois pontos e esse deslocamento a gente chamou de quê? De h. A diferença entre esses dois pontos é h, tá? E o cosseno do ângulo entre eles, que é o menos um, tá? Então vamos lá, ó, o trabalho da força G aqui vai ser menos mgh. A gente ainda não está definindo isso aqui como energia potencial gravitacional, é simplesmente um trabalho que está sendo feito pela força gravitacional no corpo que está atuando, subindo, certo? E o que, é que a gente pode ver isso aqui? Quando a gente está fazendo estudo de cinemática, a gente viu o seguinte, olha, todo corpo que sobe
ele sobe, 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 chega no ponto mais alto, o que é que acontece com ele? Ele para. No ponto mais alto de qualquer trajetória, o corpo para. E por que é que ele para? Ele para para mudar de sentido. Ele volta a cair. Mas por que é que ele para? Ele para porque está atuando uma força ou um trabalho atuando sobre ele. E esse sinalzinho daqui negativo está dizendo para a gente justamente isso. Olha, se o trabalho que está atuando sobre ele é negativo, isso significa que a gente está retirando energia, certo? Foi retirada energia daquele corpo, tá? Se foi retirada energia desse corpo, significa que ele vai o quê? Perder velocidade. Então vamos lá aqui. Eu vou colocar em branco, certo? Esse sinal negativo implica que o trabalho está retirando energia do sistema. Ele vai tirando energia, vai tirando energia, vai tirando energia, chega até um ponto que não sobra energia nenhuma. No ponto mais alto, a velocidade dele é zero. Quando a gente vai fazendo o estudo da conservação de energia, a gente vai ver essas diferenças. Olha, no ponto mais alto, a energia é zero, ele só tem energia potencial gravitacional. No ponto mais baixo, ele não tem altura, então ele não tem energia potencial gravitacional, ele só tem velocidade. Ok? Aí a gente faz essas relações daí. Tá? Então, o que, é que a gente pode ver isso aqui? Olha, é, o trabalho, que é o produto da força vezes do deslocamento, ele pode ser de duas maneiras. Ó. Quando há aumento, se F vezes D for maior do que zero, significa que há aumento de quem? Da energia cinética, K, certo? Se for igual a zero, significa o quê? Se o produto de F vezes D for constante, significa que a resultante das forças atuando sobre o corpo é zero. Se não tem força atuando sobre o corpo, significa que a velocidade dele é a mesma. Ou seja, não há variação de energia cinética. Ou seja, eu vou botar agora só K, que a gente sabe que a energia cinética é constante. Se a energia é constante, não há trabalho. Então, se você sair correndo um percurso todinho, 10 quilômetros, com a mesma velocidade do início ao fim, certo? Você não teve nenhuma variação de velocidade. Qual foi o trabalho que você realizou no percurso? Zero. Você pode ter desgaste físico, mas você não realizou trabalho, tá? E se for menor do que zero, significa que K diminui. E é por isso que o corpo não sai voando indefinidamente, ok? É, tá, então vamos demonstrar aqui o seguinte: vamos ver aqui o caso 2. Para o corpo abandonado. Para o corpo abandonado. Pessoal, essa palavra abandonado, ela diz para a gente o quê? Diz que se o corpo é abandonado, a velocidade inicial dele é zero, ok? Então vamos lá. O corpo está sendo abandonado. O mesmo esqueminha aqui, ó, tá? Só que aqui vai ser a velocidade A, vai ser aqui. O corpo é abandonado, tá? De maneira que a gente vai ter aqui, ó, essa aqui é a nossa força, M vezes G. Qual é que é o sentido do nosso deslocamento D agora? O nosso deslocamento D vai na direção do movimento do corpo. O corpo tá, ó, esse aqui vai ser o nosso deslocamento versozinho D, tá? É, esse daqui vai ser o D.
é ler o versorzinho. Ou seja, eles são paralelos. Se eles são paralelos, significa que o ângulo entre eles é qual? Zero. Então, o meu θ entre F e D aqui, ó, vai ser 0π. Por que isso é importante? Vamos aplicar aqui, ó, o trabalho da força gravitacional novamente aqui, ó. Ele vai ser dado pelo F vezes D, produto escalar entre F e D, ou seja, vai ser F D vezes o cosseno. Qual é o ângulo entre eles? 0 grau ou 0π. Logo, o meu trabalho aqui, ó, ele vai ser dado, quem é a minha força? É a massa vezes a gravidade, e o meu deslocamento, D aqui, no total, ele é a nossa altura, mgh, e o ângulo entre eles é 1, ou seja, mgh. Note que o corpo ele é abandonado, então ele tem velocidade zero inicial. Ele começa a ganhar energia durante o processo. E aí aqui ele vai ter o quê? Ele vai ter uma velocidade VB ao final do processo, tá? Ele vai ter a velocidade final, VB, no final do processo. Então, aqui, ó, o meu trabalho, certo, de G, ele vai ser dado por mgh. Só que a gente sabe que o trabalho para a gente é o quê? O trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, é a energia cinética de B menos a energia cinética de A. Só que a energia cinética de A é quanto? Já que o corpo é abandonado? Zero. De maneira que eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever que meu mgh é igual a 1 meio de m V2 de B. Massa com massa eu corto, certo? De maneira que eu posso ver, escrever aqui, ó, que a minha velocidade de B, no ponto final da trajetória, sua máxima velocidade, ela vai ser raiz quadrada de 2gh. E esse aqui é o resultado que a gente faz, que a gente encontra tanto no movimento bidimensional, o lançamento oblíquo, como na queda, no movimento vertical, certo? Olha como a gente deduz ele de maneira muito mais simples e bonita. Eu vou paralisar essa aula daqui, antes de a gente ir para o nosso terceiro caso, certo? Antes de a gente ir para o nosso terceiro caso, vamos fazer uma pausazinha, ok? Até já!